Ô, Portinho, combinado deixa, aqui. deixa eu deixa eu Vai, ver com o Josi aqui, tem uma pergunta aqui do HD, tá. dizendo que os Estados Unidos gastam 916 bilhões com defesa. Cara, isso aqui eu acredito que seja verdade, porque é quase $1 trilhão que os Estados Unidos gastam, e a explicação é porque é um lugar onde tem mais corrupção no mundo, é no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, cara? Então, além deles ter 800 bases militares espalhadas pelo mundo, que a Rússia não tem tanta, não sei quantas bases que a Rússia tem, e também os porta-aviões, que é uma fortuna, manter um porta-aviões com uma frota junto. Então, eles gastam realmente, os Estados Unidos gastam muito dinheiro com armamentos, não está conseguindo vencer a guerra da Ucrânia, nem com toda a OTAN junto, e ainda por cima está numa crise econômica. A Rússia, eu não sei se gasta só isso atualmente. Eu realmente não tenho a menor ideia de quanto está gastando. Mas o fato é que, independente de quanto a Rússia esteja gastando, ela está tendo crescimento, a Rússia está tendo um crescimento econômico, as indústrias de fabricação de munição, as fábricas de munição funcionando 24 horas por dia, Putin aumenta cada vez mais a popularidade. A Rússia, essa guerra já está ganha pela Rússia há horas, né? Então, o fato de quanto a Rússia está gastando, isso não importa, porque ela está lucrando. Inclusive, vendendo o gás e o petróleo mais caro do que vendia para a Europa, e, inclusive, continua vendendo para a Europa através de triangulação, porque vendem para a Índia, que não produz porcaria nenhuma, e a Índia vende para a Europa o que compra da Rússia, obviamente, botando um ágio em cima, né? Então a Rússia nunca teve tão bem, né, cara? A Rússia está tão bem que ela está conseguindo fazer os investimentos dela na África junto com a China, estão expulsando os franceses de lá junto com o grupo Wagner. Então a Rússia vai muito bem, obrigado. Não sei quanto é que está gastando em armamento, mas o fato é que está dando certo. Os Estados Unidos gastam essa fortuna, que é $1 trilhão por ano, e está com uma dívida que aumenta a cada 3, 4 meses $1 trilhão também, uma dívida pública, então, né? Enquanto a Rússia só cresce. Na verdade, o produto estadunidense, ele também é mais caro, né? O processo é muito mais caro, ele é superfaturado, evidentemente. Dentre outras coisas, né, durante muito tempo, houve uma propaganda muito positiva das armas estadunidenses, quando a OTAN entrava em guerra contra o Iraque, contra o Afeganistão, contra não sei o quê, essas armas eram utilizadas, né, nessas guerras, e essas guerras também faziam propaganda dessas armas, né? Então, os Estados Unidos tinham um mercado amplo, né, para elas. Então, não tinha muita preocupação com isso, né? Essas armas, elas têm problemas hoje de qualidade, claramente, tem várias dessas armas também, né? A corrupção, como você disse, você citou aí, talvez seja o local realmente onde mais tem a corrupção no mundo, talvez seja mesmo, no mundo inteiro, né? A indústria bélica estadunidense, né? E, de fato, a Rússia gasta mais ou menos aqueles valores mesmo, que sabe utilizar-se muito bem desses gastos. Não é pouco, né? Diga-se, mas não dá nem realmente para comparar. Agora, com o que os Estados Unidos gastam, né? Sobre o Macron, né, e também sobre o show, dois pontos, né? Sobre o Macron, né? Um amigo meu que mora na França, ele está falando, olha, Josa, aqui ele está insuportável. Não somente o que ele fez foi algo que, se um governo assim, progressista fizesse, o mundo inteiro ia tentar derrubar, né? Porque é ditador, não sei o que, tal, e tudo mais, né? Não caiu bem na população essa história, as pessoas estão acordando para o que ele está fazendo, né? E o Macron está insuportável. Ele, qualquer manifestação que tem hoje, ele acha que isso é um ato terrorista, ele acha que é antidemocracia. Se a pessoa quer ser democrático, se ela quer ser democrática, ela não pode ir para a rua se manifestar, independente de qual tipo de assunto. Se eu vou para a rua para fazer uma manifestação em favor dos palestinos, não pode. Isso não é exercício de democracia. Isso é exercício de autoritarismo. Então, essas pessoas precisam ser, enfim, enfrentadas, né? Ou seja, ele decretou uma guerra contra as manifestações, né? O Macron, né, que é um liberal. Então, veja, se isso é feito na Rússia, né, ditador, se é feito num país aí do campo progressista, ditador, né? E eles podem fazer isso totalmente. Mas, Josa, os Estados Unidos prenderam uma candidata a presidente meses antes da eleição, porque ela estava dentro de um campus, eu acho que universidade, ou uma universidade, né? Estava lá protestando pacificamente dentro de uma universidade, prenderam a presidenta
uma candidata a presidente dos Estados Unidos, que é a própria democracia, né? Exatamente. Agora, na Alemanha, o Scholz é um pateta, ele ficou durante meses tentando conversar com o Putin, porque no começo o Putin aceitava telefonema ou até visita de qualquer líder ocidental. Hoje ele fechou as portas, não quero nem falar com esse idiota. Né? Então, o Scholz ficou meses tentando ter uma conversa com o Putin, e o Putin não quis conversar com ele. Né? Então, é uma pessoa completamente sem legitimidade alguma. Né? E aí tem uma questão importante, porque assim, a despeito da Alternativa para a Alemanha, que é aquele grupo lá, né, neofacho e tal. Nazis. Enfim, é um grupo que tem e tal. Agora, dentro dentro do programa dele tem muita coisa ali que é inaceitável. Tem algumas coisas, e essas coisas, o perigo elas dialogam realmente com o interesse do povo. Né? Questão, por exemplo, da defesa da condição, enfim, financeira das famílias. Tal. Ele pode até ser que lá na frente, porque eles mentem muito, eles não pratiquem, mas é algo que atinge o povo. Né? E começa a ganhar bastante apoio. Essa questão, por exemplo, das relações com a Rússia, eles têm uma leitura, é a leitura correta, de que o que aconteceu fez mal para a Alemanha. Né? Eles prometeram, inclusive, não somente restabelecer as relações com a Rússia, mas que vão reconstruir o Nord Stream 1 e 2, que foram destruídos pela OTAN. Né? Então, e aí o que acontece? Né? Até hoje, lá na Alemanha, a pessoa podia fazer o que quisesse, falar o que quisesse, se manifestar do jeito que quisesse, e estava tudo bem. Né? A existência de um partido como Alternativa para a Alemanha mostra, inclusive, que a Alemanha não fez direito à sua lição de casa em relação àquilo que prometia após a Segunda Guerra Mundial. Ok. Em nenhum momento esse pessoal foi incomodado. Neste momento, esse pessoal está sendo incomodado. Então, eles estão fazendo de tudo para evitar com que a Alternativa para a Alemanha consiga se candidatar nas próximas eleições. Por quê? Porque eles estão preocupados com o lado do extremo? Não, eles simplesmente entenderam que esse grupo hoje os ameaçam como poucos. A Sarah Wagner, né, também já está começando a ameaçar esse pessoal, essa elite política alemã, né, porque o partido dela cresceu muito e muito rapidamente também. Este é o ponto. O outro ponto interessante, eu sempre faço questão de apontar, né? Esses grupos, eu não estou defendendo-os, claramente. Esses grupos, como o grupo da Le Pen da França, esse grupo da Alternativa para a Alemanha, né? Esses grupos europeus de extrema-direita, tá? Eles são temidos por causa de uma série de coisas que eles propõem, inclusive a política contra imigrantes, tal, e assim por diante. Ok. Tá. Isso está errado. Claramente que está errado. Só que, na prática, os governos neoliberais que estão hoje no poder nesses estados europeus, na prática, eles estão praticando muitas dessas ações. Então, as pessoas não estão perdendo de vista. Mas muitas ações desses governos são ações que, se fossem praticadas por um grupo de extrema-direita, o mundo cairia em cima. E ninguém fala nada. Essa questão do Macron, por exemplo, de caçar manifestante. Ora, isso é absurdo. Isso é um Estado policialesco, totalitário. Né? Ninguém fala nada. Uma simples manifestação pública é coisa de fascista, é coisa de terrorista, as pessoas precisam ser presas. Né? Essa questão dele, por exemplo, e aí já não seria totalitarismo, seria autoritarismo. Né? Essa questão, por exemplo, de indicar, né, um candidato derrotado para ser primeiro-ministro. Quando na história, né, da França, o que acontece? O cara que tinha uma votação, ele era alçado à condição de primeiro-ministro em todos os tempos. Foi assim que aconteceu. E porque foi assim que aconteceu em todos os tempos, não virou lei. É uma tradição. E a tradição, nesse caso, existe porque ela é potente. Você não criou uma lei para isso porque a tradição é potente. O Macron quebrou essa tradição. Nenhum governo, muito mais à direita que ele, quebrou essa tradição. Foi o que ele fez agora. Né? Ninguém fala nada. A reforma trabalhista que ele fez na França, né? Na verdade, a situação para o imigrante está terrível. Para o francês comum, ela está terrível. Para o imigrante também está terrível. Está tirando o direito de todo mundo. Então, veja, se um partido de extrema-direita chega no poder e faz esse tipo de coisa para patrocinar o governo das elites, porque está em perigo, é necessário defender o direito das elites e tal,
todo mundo vai falar porque é uma política de extrema-direita. Agora, os neoliberais estão praticando, em vários aspectos, essa política de extrema-direita. E ninguém fala absolutamente nada. Aí, isso serve para o Macron, serve para os shows, serve para a Meloni na Itália, e assim por diante. A Meloni na Itália, no que ela é hoje pior, de verdade, do que o Orbán, né? Em nada. E a Meloni, né? Ela também é meio de extrema-direita, aquela coisa toda, mas ela deixou tudo isso de lado, né? Em teoria, deixou tudo isso de lado. Tá? No que a Meloni hoje ela é, né, melhor, né, ou menos pior, né, do que o Orbán. Né? Hoje, na prática mesmo, na prática, no que o Macron é pior do que o Orbán, é difícil. Se vocês tiverem noção do que o Macron está fazendo nessas dependências francesas, né, que temos ainda na África e tudo mais, é um negócio assustador, está tirando direitos das pessoas. As pessoas que estão perdendo cidadania francesa, tem projetos, né, para isso e tal. É um negócio impressionante, de um governo que é apenas um governo neoliberal, entende? Mas se fosse a Le Pen, todo mundo ia falar, tá vendo? Por isso que ela não tinha que chegar ao poder. Com isso eu estou defendendo aqui, por exemplo, a extrema-direita? Não, eu estou fazendo apenas uma ponderação sobre o que é o neoliberalismo. Porque, veja, por que na França hoje você não tem, diante da crise francesa, uma Le Pen? Por que na Alemanha hoje você ainda não tem, por exemplo, uma alternativa para a Alemanha no governo? Por que você não tem? Se você parar para pensar os momentos na história em que a burguesia fez uso, né, de um partido de extrema-direita, né, você vai entender. Eles chegaram ao poder para defender, num momento de perigo total, um momento em que os trabalhadores estavam sendo derrotados de maneira brutal e poderiam reagir e aí gerar um perigo para a sociedade. Nesses momentos, a burguesia fez uso, na verdade, da extrema-direita, de governos fascistas. Por que a burguesia não faz necessariamente o uso desses governos hoje? Por que a Le Pen não está no poder, sendo que o contexto francês até justifica? Por que a alternativa não está na Alemanha no poder, se o contexto da Alemanha até justifica que ela esteja no poder? Por quê? Porque os governos neoliberais estão fazendo a lição de casa que era feita pela extrema-direita. Então, não é tão necessário assim. Porque hoje os liberais conseguem proteger os direitos da burguesia contra os trabalhadores no momento de perigo, assim como fazia anteriormente os partidos fascistas. O problema é que os fascistas às vezes são nacionalistas, né? E aí isso atrapalha eles, né? Enquanto os neoliberais são entreguistas, né? Exatamente. A questão é como é que se desenha o arroxo. Este é o ponto bastante interessante. Por exemplo, pouco a pouco, o Macron vai dificultando a vida para o imigrante de uma maneira como a Le Pen faria isso em um mês, por exemplo. Então, a Le Pen chegou, fez isso aí, todo mundo viu, ficou claro. O Macron vai fazendo isso de uma maneira muito sutil, mas vai chegar ao mesmo resultado. Este é o ponto. Né? Então, hoje, para os trabalhadores, a situação é complicada de um lado e de outro. E aí, na França, pelo menos, você tem ali um pessoal de esquerda que precisa ter um entendimento melhor, né? Refinar o seu trabalho, né? De conscientização política, né? A sua abordagem, tudo mais. O próprio Mélenchon tem que, assim, refletir, de verdade, neste caso, até que ponto, né? Esse grupo, né? A França submissa, né? Esse grupo, né, que está na frente ampla, tem de continuar mesmo na frente ampla. Ele tem que fazer uma leitura, não estou falando que é bom, que é errado ou certo, mas é necessário fazer uma leitura. Se não é importante neste momento, o grupo dele se assumir como um grupo, enfim, solitário nessa luta, tá? É necessário fazer essa averiguação. Eu, sinceramente, para o contexto da França hoje, eu ainda não saberia dizer, né? Mas é importante ele decretar para o povo, de uma maneira muito mais taxativa, o que é a proposta. Porque quando está na frente ampla, não é apenas a proposta do seu grupo que é propagada durante as campanhas. É a proposta do grupo dele e a proposta até mesmo do Partido Comunista Francês, que é uma porcaria. O Partido Comunista Francês é um lixo. O Partido Comunista Francês é de direita. Para vocês entenderem, é um negócio horroroso. Né? E você tem também, naquela frente ampla, outros grupos, né, que não são necessariamente muito, né, progressistas assim. Então, só que quando você está na frente ampla, você precisa propagar para os eleitores, né,
não somente a proposta do grupo mais à esquerda, mas todas as propostas vira uma proposta única, que não é tão revolucionária assim como seria de um único grupo como o do Meirachão. Então, a questão não, eu estou na frente ampla porque ainda não há condição de eu tentar bancar o meu grupo. Ok, beleza. Eu estou na frente ampla, mas eu já consigo entender que dá para bancar o meu grupo, né, de uma maneira isolada. Se é assim, tem que parar com essa história e ir para o pau. Isso aí, Josa, o teu tempo está esgotado, Josa. Tu mesmo que te comprometeu, a gente se comprometeu, né? Tu tem compromisso amanhã, né? Senão a gente ficava aqui até às 5 da manhã conversando. Mas ele não respondeu a pergunta do Saraiva. Mas tava... não, eu quero que o Josa fale sobre isso, né? Quem será o campeão brasileiro de 2025, né? Mas sempre muito bom ter a tua presença aqui, Josa, a gente poder falar sobre esses temas aí. Acho que o pessoal gostou muito no chat, né? Tá agitado aqui o chat, o pessoal começou agora a contribuir aí, entrar no sorteio do livro do professor Legene, né? Então o chat tá a 1000 aqui e a audiência vem subindo durante o programa aí. Nós vamos seguir aqui depois também com algumas outras repercussões aí. Mas, Josa, desde logo, obrigado pela tua presença e conta para nós aí sobre o campeão brasileiro 2025. Vai ser o Esporte Clube Internacional, Josa? Pois é, né? Eu acho